E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre estoicismo, a filosofia do homem racional. É uma doutrina filosófica e ela preza simplesmente a fidelidade ao conhecimento e também a arte de saber utilizar a razão e não os sentimentos, porque apenas sendo um homem racional, o ser humano irá conseguir, de certa forma, atingir a sua felicidade. Porque para os estoicos, o que condena uma pessoa a ser miserável são os seus sentimentos. É o sentimento que faz você matar o seu vizinho, trair a sua esposa e condenar toda a sua família por um ato não pensado. Então, o estoico, ele foca naquilo que pode ser controlado e através da sua razão, ele acaba tendo sempre as melhores escolhas, já que são os sentimentos que fazem com que as pessoas façam muita bosta na vida. Quem criou a primeira escola de pensamento estoico foi Zenão de Cítio, em Atenas, no ano de 300 a.C. Porém, o estoicismo só virou a ser de certa forma conhecido após chegar em Roma. O grande estoico da antiguidade foi o imperador romano Marco Aurélio. E através de seus pensamentos e do livro chamado Meditações, Marco Aurélio se tornou referência para a filosofia estoica. Enquanto que os outros imperadores que vieram antes de Marco Aurélio se preocupavam apenas em tomar vinho e fazer pederastias no Império Romano, Marco Aurélio tentava ser um bom general e um bom homem. E isso, de certa forma, é o que faz Marco Aurélio ser um estoico e não um pederasta como Calígula, que só queria fazer sexo, fornicar, beber vinho e colocar o seu cavalo como cônsul da província de Bitínia. Então, o estoico despreza todo tipo de sentimento externo, dos prazeres e dos vícios que, de certa forma, condenam o homem. O estoico é um ser racional que tenta ser justo com quem merece e que tenta cultivar as suas virtudes diante dos seus vícios, porque somente a mente calma e racional poderá levar o homem à sua felicidade. E estes são alguns dos princípios da filosofia estoica. Vamos lá. Primeiro, a virtude é o único bem e caminho para a felicidade. Os sentimentos externos tornam o ser humano um ser irracional e não imparcial. E também, o universo é governado por uma razão universal, natural e divina, entre outros princípios. Dessa forma, a gente percebe que uma pessoa que se aderiu ao estoicismo, ele não se leva por suas emoções, por seus vícios. Ele é um homem sábio e racional. Ele é um homem ponderado. O verdadeiro estoico é aquele cara que chega em casa depois de um dia de trabalho e de repente, ao se deparar com a sua esposa na cama com um vagabundo shed, ele apenas arruma suas malas e vai embora e diz para a sua mulher que acabou o relacionamento. Ele não faz confusão, ele não puxa a faca para tentar matar os amantes. Ele apenas segue o seu caminho e pede o divórcio e manda essa mulher pro quinto dos infernos. Isso é ser estoico. O estoico controla os seus sentimentos. Ele não é um robô. Ele tem sentimentos, mas ele age através da razão. Ele não vai fuder a vida dele por conta de uma vagabunda que transou com um cara que conheceu na academia. Porque o estoico, ele tem conhecimento que há certas coisas na vida que não estão sob o seu controle e ele apenas pode controlar como ele vai lidar com essas situações. Somente a sua atitude pode ser controlada e não os eventos externos. E para tomar as melhores decisões, ele utiliza a razão. E também nos ensinamentos da filosofia estoica, nós temos a ataraxia, a autossuficiência, a negação dos sentimentos externos e o enfrentamento dos problemas através da razão. A ataraxia significa conquistar a felicidade através da razão, através das virtudes, porque a ataraxia significa você conseguir viver serenamente e com paz de espírito, porque você não se entregou mais aos seus sentimentos. A ataraxia nada mais é do que um ideal de tranquilidade. Já a autossuficiência é o homem vivendo com as suas próprias virtudes, seguindo a sua própria natureza e não mudando quem ele é por conta das opiniões externas.
Assim como a negação dos sentimentos externos significa você utilizar a razão para você não virar uma pessoa irracional, guiada pelos seus sentimentos, e a busca do enfrentamento através da razão é procurar a felicidade através do pensamento estoico e também do intelecto, não sucumbindo aos vícios e às paixões. Se parar para perceber, todo rei de Pilado tem que ser estoico, porque a principal razão da gente deixar uma mulher apaixonada por nós por um longo período é não se apaixonar, como diz Nessaham Alita, porque é através da paixão que o homem se torna um escravo. Então, nessa vida, seja como Marco Aurélio, Zenão de Sítio, Epiteto ou Sêneca, seja um estoico e não um Calígula ou um Nero da vida, guiados por sentimentos de pederastia e putaria. Seja sábio, seja estoico.